Olá, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui ao canal, vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque isso é muito importante, isso vai ajudar, né, o canal a mostrar esse vídeo para muito mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, hoje a gente vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Filho meu, se ficar-te por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então aqui Salomão está falando de compromisso, né? Quando a gente assume um compromisso com alguém, quando a gente dá a palavra, então você se torna fiador. Eu vou até, antigamente, né, para que eles viessem a fechar um compromisso e dar a palavra, né, eles apertavam a mão. Isso era um sinal de que podia confiar, de que aquele homem, né, era confiável. Eles selavam com um aperto de mão. Hoje a gente, né, para fazer isso, tem que ir no cartório, assinar. Enfim, mas aqui ele está falando, né, de ser fiador. Então, a palavra, aqui Salomão já está dizendo do peso da palavra, a responsabilidade de você assumir o compromisso com alguém. Eu sei que a gente vive hoje em uma sociedade, né, em que as pessoas falam que quer quando quer, dá a sua palavra para uma família, né, de que vai assumir um relacionamento, e quando simplesmente não quer mais, desiste, né? Vem lá os mandamentos, né, do casamento, que as pessoas falam juras, né? E aí quando não quer mais, simplesmente, mas só que aqui Deus, Salomão já está ensinando para nós que a gente precisa cumprir com a nossa palavra, a gente precisa se esforçar. Então ele fala: esforça-te, porque você já está enredado com as palavras da tua boca. Então enredar, você está preso aquilo que você falou, aquela palavra que você deu. Então aqui ele está nos ensinando sobre a nossa palavra. A gente tem que se esforçar para cumprir a nossa palavra. E se caso a gente não possa cumprir com aquilo que a gente deu a nossa palavra, aí a gente deve fazer o quê? Aí ele fala que ele deve fazer, ó, como a gazela da mão do caçador. Quando você pega um passarinho, esse pássaro, se você tá com ele aqui, ele vai lutar até a hora em que você de fato aperta e acaba matando ele, ou até a hora em que ele consegue fugir da sua mão. Ele não descansa. E aqui ele fala que a gente não deve, né? A gente não deve descansar, não deve dar descanso aos nossos olhos, ou seja, a gente não deve dormir, a gente não deve sentar e descansar e achar que, não quero mais, então eu não tô mais afim, então eu não vou mais cumprir com aquilo, porque a pessoa sabe que eu não posso assumir aquele compromisso, né? Honrar com aquela palavra que eu dei. Então aqui na Bíblia está dizendo que quando a gente dá a palavra, a gente não deve descansar enquanto a gente não cumprir. Então ele está falando de compromisso, de persistência, persistir para que a gente venha cumprir, a honrar a nossa palavra. E caso a gente não possa, aqui ele fala, né? A gente deve se humilhar perante o nosso companheiro. Por que ele diz isso? A gente deve ir até aquela pessoa, explicar que a gente não pode, que a gente não consegue cumprir aquilo, para aquela pessoa nos liberar. Então, quando você promete algo, quando você dá a sua palavra, você só está livre se a pessoa que você deu a palavra te liberar, ou se você cumprir aquilo que prometeu. É o que ele está falando aqui de compromisso, o peso que tem a nossa palavra. Hoje a gente fala, né, o que quer, quando quer, e a gente não para pensar. Mas a própria Bíblia diz que quando a gente dá a nossa palavra, a gente tem que cumprir, né? Muitas vezes vem alguns empecilhos e as pessoas acabam desistindo. Eu não quero mais. Não é assim. A Bíblia diz que não é assim. A gente deu nossa palavra, a gente tem que se esforçar. E caso eu não consiga cumprir, eu tenho que ir até a pessoa e explicar para ela: olha, eu não posso cumprir, né? Tá além das minhas forças, eu tentei, eu me esforcei, mas eu não posso. Então até nisso Deus não se preocupa, não só comigo, mas com o meu próximo. Você já pensou se eu pego um dinheiro emprestado, aí de repente eu não consigo pagar e a pessoa sabe que eu não posso pagar, aí simplesmente
E como é que fica o meu próximo? Aí vem o amor ao próximo. E como é que fica aquela pessoa? Então, para que a gente fique tudo bem, né? Como Salomão está nos explicando aqui, a gente precisa ir até a pessoa, conversar amável, né? Ter respeito, mostrar respeito. E aí contar, né, também com o coração daquela pessoa, com a compaixão dela. Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente não consegue cumprir, se a gente ir até o nosso devedor e explicar com amor, com carinho, com respeito, eu tenho certeza que essa pessoa vai entender e essa pessoa vai te liberar. Então aqui ele fala isso, né? A gente só está livre de um compromisso que a gente assume ou pagando, ou se o nosso devedor nos perdoar da nossa dívida. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? Então a gente fica por aqui hoje com o nosso discipulando, um versículo por dia. E mais uma vez, curtam, tá? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim o Senhor permitir.